Na visão eu vi essa bola de luz que é a palavra entrando nas pessoas e formavam soldados, edificavam na rocha deixando protegidos contra a falsa doutrina. Quando a palavra entrava dentro deles, dava força e a unção começava a brotar nos seus interiores atraindo a essência do Espírito Santo em suas vidas. Eu vi aquela bola de luz transformando a vida de uma mulher nova convertida. A bola de luz aquecia o coração e o derretia igual cera de vela trazendo arrependimento dos seus pecados. A bola de luz produzia água cristalina que entrava no interior e fluía dentro. Uma voz disse: estou amolecendo o seu coração endurecido pelo pecado e fazendo uma nova transformação. Aquela bola de luz adornou a mulher com pedras brilhantes, e o seu corpo brilhava com os adornos espirituais. Aquela bola de luz fazia fluir a água da vida do interior daquela mulher. Um vento forte assoprava nela e trazia avivamento. Esse forte vento espiritual penetrava no seu interior, e assoprava a pequena chama dentro daquela mulher fazendo inflamar o fogo. O seu semblante mudava completamente. O Senhor disse: olha, servo, o poder da minha palavra quando é pregada como ela é, olha o resultado da mudança. Tive uma visão com pessoas apegadas como o mundo, desapegando-se dele e entregando as suas vidas a Jesus completamente. Essas pessoas começaram a praticar a palavra e uma luz envolvia os seus corpos os fazendo reluzirem. Essas pessoas começaram a ler a Bíblia e a palavra entrava nos seus corações e sombras negras saíam de dentro delas. Tive uma visão de um boneco de barro que estava sendo modelado por uma mão gigante. Uma voz disse: eu sou o olheiro e transformarei todas as vidas que seguem a minha palavra, deixarei a minha imagem e semelhança, deixarei as suas personalidades iguais à minha palavra. E o Senhor Jesus assoprava no boneco e um vento entrava dentro dele. O Senhor disse: esse é o espírito de vida que entra na vida dos que amam a minha palavra, ressuscitarei as suas vidas espirituais. Aquele boneco de barro duro estava sendo amolecido pela água viva que descia do céu. A voz disse: essa é a água da vida que tira a sede daqueles que me seguem. Eu vi a palavra em forma de uma luz penetrando dentro do boneco e uma mão gigante corrigiam todas as rachaduras daquele boneco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119 versículo 105. O Senhor disse: eu reconstruo vasos quebrados e serão valiosos para mim, farei vasos de honra para minha glória, eu refaço o vaso em uma nova criatura. Serão cheios do meu espírito que transbordarão. Esses serão gigantes na fé, mas precisam ter azeites de reservas em suas vidas quando esses faltarem. Tive uma visão da bola de luz gigante em cima de uma igreja e dessa bola uma chuva de pão caía dentro da igreja. E ninguém pegava aqueles pedaços de pão para se alimentar. O Senhor disse: essa é a minha palavra pura que está sendo rejeitada nas igrejas. Muitos não aceitam como ela é, não querem se alimentar da minha verdade para terem suas vidas transformadas. Tenho levantado homens simples para preparar a igreja. Esses não se importam com as riquezas dessa terra e não tiram as ofertas do povo para o seu bel prazer. Eles ensinam a igreja a vencer o pecado, preparando o povo para o meu encontro. Esses soldados têm libertado as almas do domínio das trevas. Eles passaram pela peneira das provas para serem obreiros aprovados. Eles são mais que obreiros da igreja, eles são os obreiros celestiais que estão de passagem nesse mundo. São os meus anjos mensageiros que habitam na terra, são anjos de guerra que defendem a minha verdade. Todos que pregam a minha verdade são os meus anjos da terra. Servo, para ser o meu obreiro é necessário passar pela peneira onde o pecado não pode passar. Mas o povo de hoje valorizam os falsos profetas por falarem o que eles querem ouvir, massageando as suas carnes. Os meus servos, que tenho levantado para minha obra, estão sendo maltratados e rejeitados por esse povo incrédulos. As suas mensagens não têm valor para a igreja. Se o povo soubesse que sou eu que mando dizer essas palavras, quando rejeitam um desses pequeninos, rejeitam a mim. Se eles dessem ouvidos para um desses pequenos, as suas almas se salvaria. Os meus pequenos anjos só querem o bem deles e livrar as suas almas da condenação eterna. Eles repreendem o pecado e por causa disso as igrejas ficam contra os meus servos. Os líderes evangélicos de várias denominações estão perseguindo os meus servos. Esses pastores que não suportam a verdade manipulam as suas igrejas para não acreditarem nos meus servos. Satanás está rindo porque está tampando os ouvidos desses para não crerem. Tudo isso é estratégia de Satanás para não deixar o meu evangelho libertar o povo das igrejas.
Os demônios têm usado muitos cristãos para perseguir as minhas atalaias e se pudessem mataria eles. Seus corações estão cheios de ira e estão furiosos. Esses estão possuídos e são capazes até de tirar uma vida. Os meus servos não são aplaudidos iguais os falsos profetas. Pelo contrário, são odiados por causa do meu nome. Os meus escolhidos passam pelo Calvário por causa da minha palavra. O povo não suporta mais a verdade e odeiam os que pregam. Por causa disso, os espíritos da mudez têm possuído as línguas dos covardes que, com medo da perseguição, não pregam mais a minha santa palavra. Quando Jesus me falou tudo isso, lágrimas escorreram dos seus olhos por causa da rebeldia do povo. Eu disse para Jesus que não importa se vão rejeitar as minhas pregações, serei fiel até a morte em seus ensinos. Depois dessa visão eu tive outra. Vi uma bola de luz, mas dessa vez era negra essa luz e não branca. O Senhor me disse: essa falsa doutrina que veio do inferno e está dentro de muitas igrejas. Quando os pastores estão cometendo crimes espirituais, matando as almas e ensinando a pecarem, o salário do pecado é a morte. Estão usando a Bíblia não para destruir as fortalezas do engano, mas para levar vantagens e se beneficiarem da minha obra. Esses atos são ilegais diante de mim e ferem a minha santidade. Eles desviam o dinheiro da minha obra e causam rebeliões contra a santa doutrina. Roubam o dinheiro da casa de oração que são entregues de coração e são salteadores da casa de Deus. Não queiram cair nas mãos do Deus vivo, Jeová, a quem eles não a conhecem. Se conhecesse, teria medo de fazer essas coisas. Eles usam a Bíblia para enganar e são assassinos de almas. Serão julgados como homicidas. Os olhos do meu espírito estão vigiando a cada passo deles. Eles não me conhecem, pois não me servem e não têm comunhão comigo. Eles servem a outros deuses. Revelação do Senhor para as igrejas que começaram a pregar a verdade e agora pregam a mentira. O Senhor disse: pastores, muda a doutrina das suas igrejas, antes que a minha espada desça sobre vocês e tire os seus fôlegos de vida. O Senhor disse que a luz negra que circulava nas igrejas é a falsa doutrina. Ela também tem poder para mudar as pessoas a favor das trevas. Eu sou prova disso quando recebi uns livros de teologia de vários autores de diversas linhas de pensamento. Se fosse o meu pai, teria jogado toda a coletânea no lixo sem ler. Nunca gostou de livros de autores que fazem para vender. No começo do meu ministério eu queria fazer teologia. O Senhor disse: servo, por acaso precisa de teologia o servo, que pode falar boca a boca com seu Senhor? Qualquer dúvida pergunte para mim, não busque respostas em sabedoria humana. Irmãos, nesses livros que examinei, eu vi desvios doutrinários, como os demônios são sagazes. Se eu não tivesse revestido pelo poder de Deus, que me dá o discernimento do que é mentira, eu poderia ser enganado por aqueles livros. Quando eu abri o último livro, uma sombra negra saiu das páginas e tentou entrar na minha mente. A sombra não encontrou espaço na minha mente, bateu na minha cabeça e caiu no chão e entrou na terra, voltando para as profundezas que é o seu lugar. Ele não entrou porque estou revestido com o capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo. O Senhor disse: aquela sombra é um dos demônios da lavagem cerebral, se chama transformador de mentes. Igreja, eu recomendo a vocês que não percam o seu tempo com esses livros. Eu fui atacado por um demônio terrível por ler alguns trechos. O diabo se infiltra nos livros em ideologias para se infiltrar nas igrejas. A palavra do diabo tem o poder da morte espiritual dentro de cada letra mentirosa e cheia de heresias que desviam as pessoas da verdade. Assim a Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra vivifica, ressuscita e traz existência àquilo que não existe. Eu tenho novas mensagens da parte de Deus para passar para a igreja. O Senhor irá colocar a igreja em situações difíceis para provar quem são os seus santos de verdade. A igreja será testada e muitos saberão os que estão alicerçados. O Senhor me disse que a partir dos próximos anos, as provações testarão a fé de muitos. Uma fase de provas está vindo assolar a igreja e todos passaram por isso. É necessário que o vento assopre para ver quem são os verdadeiros cristãos. As máscaras de disfarce irão cair do rosto de muitos, revelando quem eles são de verdade. A partir desse ano ainda e o próximo ano, muitas almas que escolheram a viver nos prazeres do mundo serão ceifadas e a maioria é jovem que pensam que vai viver muito. Eu fui convidado para pregar em uma igreja média e sentei no púlpito ao lado de pregadores importantes. Estava cercado de falsos profetas que nunca concordarão com os meus ensinamentos.
Quando terminei de pregar e comecei a orar nas pessoas ímpias, Deus operou com curas e sinais de maravilhas através de mim. Os falsos profetas também estavam curando e os sinais aconteciam. Eu tive uma visão de um anjo de cor negra de asas operando esses sinais ao lado dos falsos profetas. Esse demônio não queria que os seus servos fossem envergonhados e começou a me imitar. Parecia que estava disputando comigo quem curava mais. Igreja, não é fácil operar sinais de maravilhas no mesmo lugar onde os demônios operam. Esse demônio estava por detrás desses curandeiros. Eu tenho o dom de visão para ver, por isso eu julgo. Quando eu não tinha esse dom, eu não julgava porque não via, e para quem não tem o discernimento de espírito é melhor não falar nada até ter certeza. Se não tem o dom ainda, ore para Deus revelar a vida do profeta ou o tipo de espírito para não ser enganado. O Senhor disse: muitos estão vindos em meu nome e profetizam o que não mandei. Entregam mensagens usando o meu nome e palavras que não falei. Curam enfermos em meu nome, mas não sou eu que uso eles. Expulsam os demônios sem a minha autoridade legítima. Pentecoste e grandes avivamentos estão acontecendo em lugares onde não estou. Enganados estão todos os que pensam que derramarei o meu espírito naqueles que não querem renunciar. Meu espírito não está em lugar onde a boca fala engano. Esses pregadores são os percussores desses falsos avivamentos. Não tem a minha marca, que é o selo do Espírito Santo. Eu não a conheço. Igreja, o Senhor me revelou tudo isso naquele culto. No livro de Joel diz: os jovens terão visões e os velhos sonharão, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os demônios sabem dessa palavra e estão aproveitando disso e imitando as mesmas obras do Espírito Santo nesses finais dos tempos. O Espírito Santo é derramado na vida dos santos para capacitá-los, e Satanás também derrama os seus espíritos enganadores na vida dos que andam na mentira. Tenho uma exortação para passar à igreja. Aceitem o seu irmão como ele é, não desprezem por ele ser pobre e humilde, mas união e amor. Parem de dividir a igreja dizendo: eu não gosto daquele irmão por ele ser estranho. Sejam solidários um para com os outros. Jesus está querendo das igrejas a partir de hoje um planejamento espiritual, como o tempo de orar e fazer evangelismo. Pare de comodismo, almas estão morrendo. Vocês fazem tanto os planos materiais como estudar, se casar e trabalhar, mas para Jesus o que planejam? Nunca pararam para refletir que as obras consistem em galardões e tudo aquilo que fazem para o homem não tem retorno, mas para Deus terão recompensas por toda a eternidade. Sejam obreiros de valores para Deus e também aos seus pastores. Os causadores de contendas pensam que estão em suas razões e se fazem de vítimas dizendo: estou sendo perseguido, mas não olham para os seus estados espirituais. Arrependam-se ou arderão no inferno. O Senhor disse o que eles fazem dentro da igreja se não querem fazer a minha vontade fora dela.